Cumprimento a igreja com o pastor Suíça, amém? Pastores que está ruim, mas eu acho que o pastor está um pouquinho melhor do que eu. Irmãos, eu vou falar bem pausadamente. De vez em quando a voz vai subir, os irmãos me estranham, não. Mas vamos fazer, né? O que Deus tem proposto para cada um de nós. Abram comigo vossas Bíblias no Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, versículo 12. Em outras épocas da minha vida, um dia igual este hoje, eu não saía de casa nem amarrado. Estaria deitado, debaixo de cobertas. Mas hoje eu sou crente. Então, eu costumo falar, principalmente com os homens, né, que pode estar faltando uma perna. Levanta e vai pulando só com a perninha, vai fazer a obra do Senhor, vai fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Salmo 116, versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amém? Não posso se sentar glorificando. Como a pastora já comentou, né, nós estamos num culto, né, 3 cultos de agradecimento, né? Seria uma forma de agradecer a Deus por Ele ter feito algo por nós. E quando eu meditava na palavra do Senhor, veio a mim pensamentos, desde quando eu comecei nesse ministério, até os dias atuais, eu pensando ali, meditando, né? E eu fui direcionado, né, pelo Senhor nesse sentido de falar para nós um pouco sobre gratidão, né? E a palavra hoje, então, para nós seria gratidão, não? O que darei eu, né, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós? Que às vezes nós somos bem ingratos, mas não temos gratidão, né? Mas aí o questionamento que tem que ser feito para nós como igreja, né, é tipo assim: o que é realmente gratidão? O que é ser grato? O que é gratidão? Nós separamos que gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Então, assim, eu tenho que ser grato por alguém que fez algo por mim, alguém que me auxiliou, alguém que orou por mim, alguém que caminhou comigo, alguém que me prestou um dinheiro, alguém que me deu um prato de comida, alguém que me deu uma direção. Eu tenho que ser grato para essas pessoas. E se nós estamos falando aqui que eu tenho que ser grato com essas pessoas, imagina com Deus. E nós somos, às vezes, gratos com as pessoas, mas às vezes a nossa gratidão fica só nesse âmbito, né, de pessoas, porque nós às vezes não compreendemos o que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós como filhos, que é uma gratidão um pouco diferente, né? Porque a gratidão nossa, geralmente ela envolve dívida. Eu falo, eu tive um start, né, uma mudança na minha vida há uns anos atrás, que eu não era uma pessoa tão vida louca, mas eu era uma pessoa muito eu. Vamos dizer assim, os irmãos entenderam, meu ego era um pouquinho maior do que de todo mundo, eu era melhor, eu não precisava de ninguém. Eu ia onde eu queria, eu tinha meu carro, eu tinha meu dinheiro, quando eu tinha pegado emprestado, mas eu fazia o que eu queria. Eu tinha esse tipo de ego comigo, de achar que eu era, não melhor do que ninguém, mas eu não era cara. Não tinha necessidade, não precisava dos outros. Entendeu? Mas como assim? Não, eu não penso, eu chegasse em casa, não der almoço, eu conheço não, você tem dinheiro para pagar. Ah, mas não lavou sua roupa, pega minha roupa e leva para alguém lavar. Isso é fácil. Ou até eu mesmo lavo, passo, eu sei fazer isso. Só que um dia eu precisei de uma pessoa um pouco diferente. Eu fui ser submetido a um exame, e quando terminou esse procedimento, eu passei mal e desmaiei.
dentro do carro. Eu estava só acompanhado com a minha esposa. Eu e ela. Saí do procedimento, agora entrei dentro do carro, desmaiei, batei. E vocês conhecem, eu estava uma pessoa forte, musculosa. E quando eu comecei a voltar por mim, eu estava já sendo colocado em cima de uma maca. Dentro da clínica novamente, ou seja, essa pessoa me arrancou de dentro do carro, não sei de força, me levou até dentro da clínica, gritando, fazendo escândalo, os médicos vindo correndo, certo? E foram por mim. Naquele dia eu tive esse estado de quê? Eu não posso ser orgulhoso. Eu dependo dos outros, eu dependo de outras pessoas. Eu tenho que tratar as pessoas grandes, as pessoas normais. Eu não sou tão grande quanto eu pensava que eu era. Só que às vezes nós não temos essa gratidão, a gente não entende. A gente acha que, tipo assim, que as pessoas às vezes em volta da gente só estão nos servindo. A gente tem que compreender isso. Ninguém é tão bom que ele consiga viver sozinho. Não tem. Um dia você vai precisar de alguém. E por a gente precisar de alguém, está aqui essa palavra, né? Quando você tem a gratidão de alguém, então, tipo assim, não é questão que eu devo alguma coisa para ela, mas eu sou grato. Eu sou grato, eu falo isso para ela todo dia. Entendeu? Aquele dia que você vai regular mudou, senão. Foi uma virada de chave na minha vida. Foi uma virada de chave. Por cima, nós estávamos lá, para quem conhece um pouquinho, do lado do zoológico. Ela pegou o carrinho velho, nunca tinha dirigido de manhã, veio me deixar na porta de casa. Sozinho. Eu sentava do outro lado, lá quietinho, passando mal. Então são nesses momentos das nossas vidas que nós entendemos realmente o que é gratidão. Só que essa gratidão que nós vamos falar hoje, né, não é só essa gratidão que a gente tem por outras pessoas, que é uma necessidade nossa de ter, uma obrigação nossa. Porque às vezes não somos gratos pelas pessoas que fazem alguma coisa por nós. Tem pessoas que fazem alguma coisa por nós e nós, sem obrigação, quis fazer, não pedir nada. Não, nós devemos ser gratos. E se nós somos gratos às pessoas, nós temos que ser muito mais gratos a Deus, né? Ou seja, porque quando nós temos que termos um coração grato, independente da circunstância. Hoje, não é porque, tipo assim, naquela época eu tinha essa necessidade de ter grato. Hoje eu não tenho essa necessidade. Eu não estou passando mal, eu não estou doente, mas eu continuo sendo grato. Então o que é isso? É você ter um coração convertido. Você ter uma mente convertida, você entender que você tem que ter gratidão a pessoas, gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. Porque nós lemos aqui, né? O que eu vou fazer para Deus por todos os benefícios que Ele já me fez? Às vezes nós não pensamos nessa forma de gratidão a Deus, de devolver algo para Deus. E essa palavra, ela mexeu comigo, né? Porque nós vemos muito essa ênfase da gratidão. O próprio Jesus Cristo, ele tem essa fala de gratidão para nos instruir, né? Quando a gente lê em João 11, 41, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? No 41 diz assim, ó, e tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças, ou seja, gratidão, graças te dou porque me ouviste. Jesus era Deus, por que Ele não deu só uma voz de comando ele? Sai da fora. Não, primeiro agradecer o Pai. Essas atitudes de Cristo eram ensinamentos para nós, instrução para nós. E nós devemos ser gratos por aquilo que nós recebemos, por aquilo que Deus tem feito para cada um de nós. E tem uma história bíblica que eu acho ela muito interessante, né? Que ela também está em Lucas 17, no versículo 11 em diante, que fala que Jesus, ele estava voltando para Jerusalém, e ele passa perto de uma aldeia, e próximo dessa aldeia saem 10 leprosos. Saem 10 leprosos, 10 pessoas doentes. E esses 10 leprosos saem, né, ali gritando, a palavra fala que eles começam a gritar: mestre, mestre, compadece-te de nós, né? Tipo assim, tenha dó de nós. Jesus também, naquele momento, ele não dá nenhuma palavra de comando. Quando eu digo palavra de comando, seja liberto, sai, está curado, entendeu? Não, ele não fala nenhuma palavra de comando. Ele simplesmente fala para aqueles 10 leprosos: vai e mostra-te ao sacerdote. Por quê?
naquela época, naquele contexto bíblico, quem verificava se o leproso estava sarado ou não era o sacerdote. Era uma vistoria mesmo, olhava a pele dele, olhava se tinha pelo ali, se estava nascendo, se não, se a carne dele estava piorando. E eu acho interessante demais, porque quando a gente lê essa palavra, né, eu fiz um contexto, eu fui ler, eu fui tentar entender essa passagem no sentido de gratidão, né? Porque ela é muito interessante, ó. Primeira coisa, quando a gente lê a passagem ali, a gente vê que estava perto da crucificação de Cristo. Se estava perto da crucificação de Cristo, Cristo estava numa certa situação mais complexa, porque ele sabia o que ia acontecer. Porque quando a gente vê, eu já convivi com pessoas que falam assim para ele, ó, você tem média uns 6 meses de vida. Aí nos primeiros 2 meses, a pessoa quer viajar, quer fazer alguma coisa, quer ir, voltar. Só que chega um determinado momento da vida dessa pessoa que ela deixa se dominar. Por quê? Por aquele sentimento, eu vou morrer, vai acontecer algo. Mas a gente vê que Jesus, ele não se permitiu se abater, ele não permitiu vir sobre ele nada de anormal. E quando ele manda aqueles 10 leprosos ir falar com o sacerdote, ou seja, mostrar para o sacerdote ali as suas feridas, as suas manchas, indo eles reparam que eles foram curados, que eles não tinham mais uma mancha. Eles não tinham mais nenhum defeito na pele. E o interessante é que de 10 volta 1. De 10 volta 1. E esse que voltou ainda era samaritano. Esse que voltou ainda era samaritano. Aí a gente vai começar a entender, a gente vai começar a prestar atenção na palavra e fala, peraí, mas Jesus ser um judeu? Os judeus ali tinham ouvido falar de Jesus, que a Bíblia fala que um era samaritano. Se um era samaritano, os outros 9 eram judeus. Por que os outros 9 não voltou? Por que os outros 9 não voltou junto com aquele samaritano para agradecer? Porque eles faltou gratidão. E assim às vezes acontece com alguns de nós. Assim às vezes acontece com alguns dos filhos, né, de Deus. Porque, irmãos, é tão interessante que o que determinada situação de miséria, de desconforto faz com o ser humano. A gente vê na Bíblia, naquele contexto, o samaritano não convivia com os judeus não encostavam, não tocavam na pele, no corpo, não pegavam uma pessoa, não cumprimentavam o samaritano. O judeu não pegava. Para ele o samaritano era como se fosse nada. Eles não nem tocavam. Mas na situação em que eles estavam, de infortúnio, de doença, de miséria, eles estavam convivendo juntos. Eles estavam convivendo juntos. Só porque a hora que Jesus chega ali e faz ali uma cura, um mover daquelas pessoas, somente teve coragem de voltar para agradecer. O que eu quero entender é por quê? Porque que nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, conhecedor de quem é o nosso Deus, do poder que Ele tem, e Ele faz tantas coisas por nós, e nós não agradecemos. Nós não agradecemos como devemos. Nós somos falhos na nossa forma de agradecer, nós somos falhos na nossa forma de falar com Deus. Isso quando nós não terceirizamos, nós não pedimos outras pessoas para fazer por nós, para orar por nós, para se colocar diante de Deus por nós. Por que nós não agradecemos? Por que nós não falamos com o Senhor? E a gente vê que essa doença, não sei se alguns irmãos já leram uma coisa a respeito disso, na época de Cristo, ela era considerada como uma doença, ela era da mesma forma como se fosse um pecado, porque a lepra separava o homem da comunidade. E nós, como pecadores, nós somos separados de Deus. Nós somos isolados de Deus. A gente vê isso ali na situação da irmã Miriam, da irmã de Moisés, que quando ela se levantou, para a gente entender como um pecado, né? Quando ela se levantou contra Moisés, ela ficou leprosa.
Deus permitiu que ela ficasse leprosa para ele entender o propósito. Assim, às vezes, a lepra, não estou falando no sentido desse, às vezes essa lepra que às vezes nos contamina, que nos faz ficar alheio à vontade de Deus, longe da presença de Deus, vai nos afastando, vai tirando de nós o desejo de servir a Deus, o desejo de agradecer a Deus. Isso é doença, irmãos. Isso em nossas vidas é uma doença. Ela vai nos tirando da presença de Deus, ela vai nos afastando, ela vai nos contaminando de tal forma que nós começamos a nos sentir bem nessa situação. E essa situação, quando a gente vê aqui, eles ainda tinham uma forma de ser humilhados. O que é essa humilhação? Eles tinham ficado no acampamento fora da cidade, longe de família, longe de tudo. E quando vinha alguém passando, eles tinham que gritar: impuro, impuro, para que a pessoa não se aproximasse deles. E a gente entender que o pecado sobre nossas vidas nos torna também impuro diante de Deus. O pecado em nossas vidas, ele cria uma barreira, ele cria uma muralha que nos impede de ver a Deus, nos impede de comunicar com Deus. A impureza, ela traz sobre nós esse tipo de manifestação, porque nós começamos a nos afastar da presença de Deus, nós começamos a ficar alheio às coisas de Deus. Eu já tive dificuldade, falei que as bilocas dos olhos aqui estavam doendo muito, mas mesmo assim eu me interessei em alguma coisa. Eu gosto de ler algumas coisas a respeito de Israel, mas eu comecei a ler a respeito de Israel e fui levado a ler sobre as pessoas mais ricas do nosso mundo. Não no Brasil, as pessoas mais ricas do mundo. Essas pessoas mais ricas do mundo, eles estão se preparando. Não estou falando de crente, não, estou falando de pessoas ricas. Eles estão se preparando para um apocalipse. Eles estão se preparando para o fim do mundo. Eles estão construindo bunkers. Eles estão estocando água, estocando alimentos, estocando coisas para o fim do mundo. Mas eu estou falando de pessoas ricas que têm uma condição de construir algo. E nós, o que nós estamos fazendo para o fim do mundo? O que nós estamos fazendo para o final das tempos? O que nós estamos fazendo para o apocalipse? Qual trazido para nós dentro da palavra de Deus? Nós estamos buscando a Deus em fidelidade? Nós estamos na presença de Deus? Se a trombeta é tocar agora, será que todos nós estamos aqui subindo ou vai ficar um ou dois? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque às vezes nós estamos vivendo de uma forma assim que, não, depois eu vejo, não, Jesus vai demorar. Irmão, tem sinais acontecendo no nosso mundo que nós não sabemos. Tem coisas que não nos é dito abertamente, o jornal não publica, não sai na internet, porque são coisas que assustam, são coisas que trazem um certo desespero na população. Eu não sei se os irmãos prestam atenção, se os irmãos entenderam. Eu não estou trazendo nenhuma alarme para os irmãos, não estou trazendo aqui o fim do mundo, o mundo vai acabar hoje, passou, não. Mas vocês notaram que a Covid foi um experimento sobre nós? Uma forma de nos manipular, uma forma de colocar medo, uma forma de nos colocar dentro de casa. Nós somos manipulados. Todos nós, não é eu ou o irmão, não, todos nós fizemos de acordo com o que eles queriam. Eu ficava quase 15 dias na casa dentro de casa lá, a compra chegava no portão, tinha que jogar 50 litros de álcool, não sei o quê. Isso é manipulação. Então, assim, tem muitas coisas que essas pessoas maiores, grandes, sabedores, estão sabendo, que nós não sabemos. Mas isso eu estou dizendo assim, é no mundo físico. Agora, o mundo espiritual está trazendo para nós revelações. Está tendo um acordo com Israel e Estados Unidos aqui, que é bíblico em Ezequiel. O tempo está se fechando. As coisas de Deus estão começando a se manifestar. Nós temos que estar preparados, nós temos que conseguir abrir os nossos olhos, porque às vezes nós estamos vivendo de uma forma como se aqui na terra
fosse o nosso paraíso. Aqui nessa terra fosse o nosso céu. Aqui nessa terra fosse a nova Jerusalém, não é? Nós não somos cidadãos aqui, nós somos cidadãos do céu. A palavra de Deus fala isso para nós. Só que às vezes nós nos apegamos tanto às coisas aqui que às vezes se tentar tirar uma coisa da gente segura, não, peraí, isso aqui é meu. E... por quê? Falta de amor, falta de gratidão. Às vezes eu vejo algumas adversidades dentro de igrejas. Eu escuto. Esse dia atrás eu fiquei triste, eu comentei com a pastora, 3 pastores trocando algumas farpas no grupo de pastores. Eu falei, Senhor, essas pessoas querem morar no céu? Essas pessoas vão morar junto no céu? Nenhum depende do outro, nenhum convive com o outro, assim dizer, da mesma igreja. Então, em certas desavenças, estão tendo certas salas que às vezes ofendem, machucam o outro. Porque o lugar onde as pessoas vão viver, entende, irmão? O lugar onde as pessoas vão viver, brigar um com o outro, com desavença, aí eu não gosto de fulano e pode morar lá, é embaixo. Em cima não tem desavença, não. Em cima tem que ter amor. Em cima tem que ter gratidão, tem que ter respeito, tem que ter consideração. Agora embaixo não. Embaixo você vai ninguém, você não gosta, não gosto, não tem problema não precisa gostar não, pode descer. Então nós temos que entender isso. Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida aqui que eu não gosto de fulano. Não existe isso dentro de igreja. Não existe isso no reino dos céus. Leia, por favor, leia Mateus capítulo 5. Quando a gente lê Mateus capítulo 5, eu ministrei os 2 primeiros versículos, não ministrei as bem-aventuranças. Aquelas bem-aventuranças é a chegada do reino de Jesus na terra. Se nós não tivermos aquelas virtudes que estão ali nas bem-aventuranças, nós não vamos morar no céu. Para nós morar no céu, são os impostos, algumas coisas, algumas mudanças, algumas transformações. E se nós não nos permitirmos mudar, se nós nos permitirmos ter essa transformação na nossa vida, na nossa mente, nós não vamos, irmãos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós queremos viver o hoje, queremos viver o aqui, o agora. E não observamos o que nos espera. Às vezes nós não observamos o que nós estamos fazendo da nossa própria vida, ou da vida daqueles que estão do nosso lado. E nós temos que ter essa ciência, porque nós temos responsabilidade sobre nós. Eu acho interessante que, olha, contextualizando aquilo que eu falei aqui sobre aquele leproso, o cara está indo, samaritano, seria tal Paulo dizer para nós hoje, você não é crente, ele é um ímpio, mas ele recebeu um milagre de Cristo. Ele é uma pessoa normal, não é um cristão. Ele está indo e ele recebeu uma cura. Ele era um único que não precisava voltar. Mas por que ele voltou? Porque ele teve sede de Deus, sede de Cristo. Só que isso às vezes está nos faltando, ter essa sede. Eu queria ter um encontro, ou seja, em vez de ele ter um encontro lá com o sacerdote, ele preferiu voltar e ter um encontro com Cristo. Isso às vezes está nos faltando, esse encontro com Cristo, né? Nós às vezes, nós temos a mania, irmãos, de às vezes julgar. Hoje eu não julgo, mas eu julgava. Eu ia ali e falava assim, mas Jonas é medroso, Jonas é preguiçoso, Jonas é obediente. Toda hora a gente lê ali e fala assim, Pedro, brincadeira, Pedro, você conviver com Jesus e negar ele. Aí a gente vê aqui e fala, rapaz, os caras eram judeus, sabiam que o Messias ia vir e não aceitou ele. Nós fazemos pior, irmão. Às vezes não temos coragem de falar. Tipo, se alguém pergunta a vocês, fala assim, você é crente? Você não fala para a pessoa assim, não, nem sei o que é isso, não. Mas a nossa atitude, nós negamos a Cristo. Com os nossos erros, nosso pecado. Porque eu tenho ciência que eu tenho um casamento, eu tenho um contrato de casamento, eu tenho uma aliança com a minha esposa, aonde é me imposto obrigações. Meus direitos não me lidar, mas a obrigação tem que cuidar pelo casamento. Entendeu? Eu tenho que respeitar, eu tenho que tratar bem, eu tenho que ser um provedor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, são coisas que são impostas a mim. Aí com a minha esposa, que termina
Como se a palavra de Deus não falasse que, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, o amor primeiro é a Deus, a Cristo, depois que é a esposa. Aí nós invertemos. Nós temos que observar isso, nós temos que prestar atenção nessa forma como nós estamos vivendo. Nós falamos que as pessoas fazem coisas erradas, e nós estamos pior. Às vezes nós estamos fazendo coisas que não tem como. Entendeu? Às vezes eu falo, gente, tem pessoa que a pessoa está conseguindo falar isso, muita pessoa está conseguindo viver dessa forma. Sabe que ele não entende que dessa forma que ele está vivendo, ele vai descer, irmão, descer do inferno. E são pessoas que às vezes conhecem a palavra de Deus, sabem o que Deus pede dele, Deus fala com ele, ele lê a Bíblia, lê, entende que Deus está cobrando dele conserto. E Deus quer de nós o que? Gratidão. Essa gratidão, como que eu tenho gratidão a Deus? A minha gratidão a Deus é em forma de obediência. Eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. Eu tenho que largar de ter dificuldade de ser obediente. Às vezes nós não queremos fazer as coisas para agradar a Deus. Mas por quê? Por que a gente é assim? Porque a maioria de nós, irmãos, nós queremos um Deus que nos serve. Nós queremos um Deus que nos proporcione coisas, bens materiais. Nós queremos um Deus que nos cure, tira as enfermidades nossas. Nós não queremos um Deus que nos prometeu uma vida eterna. Parece que a vida eterna para nós é em segundo ou terceiro plano. Primeiro nós queremos que Deus nos abençoe aqui. Ele abençoa aqui em cima. Mas a prioridade de Deus é te levar para a vida eterna. Aqui, se você andar de carro para ele, tá bom. Se você andar de a pé, tá bom. E se você não tiver nem perto andar de cadeira de roda, Deus não faz a menor diferença. Ele quer que você alcance a eternidade. E às vezes nós preocupamos demais com esse passado aqui, com esse tempo. Com que, mas eu não tenho isso. Um dia que eu tiver um carro, eu vou para a igreja. Aí Deus dá um carro, não vai. Não, um dia que eu tiver um avião, eu vou para a igreja. Aí Deus dá um avião, não vai. Não, um dia que eu tiver uma fazenda, eu vou fazer um reunião bem grande lá para fazer tudo. Aí Deus dá e não faz. Nós somos desobedientes. Desobedientes, nós só falamos. E o pastor Caio falou aqui, e Eclesiastes 4 fala, voto de todo. Não entra na presença de Deus para fazer um voto para Deus, para não cumprir. Deus vai te cobrar. A Bíblia fala o voto que você está sendo todo. Se você fizer um voto a Deus, não cumprir. Se você falar, eu vou pegar isso aqui meu e vou colocar os pés de Deus, e você está para servir a Cristo. Eu não falei, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande. Minha esposa, né, para a tem uma responsabilidade muito grande. Ela fez mal com o meu filho. Não foi eu, foi ela. Ela pegou o junto e falou assim, é do Senhor. Aí nós temos que entender a responsabilidade. Quando a gente fala assim, ó, é do Senhor, não é simplesmente é do Senhor, não. Não é simplesmente você pegou, entregou e falou assim, aí Deus vai pegar e fala, não, vem cá, não. Quando a gente entrega o filho para Deus, nós instruímos ele na palavra. Nós oramos por ele, nós fomos e nós responsável por ele, para que ele consiga caminhar nesse caminho, igual nós colocamos ele. Porque às vezes nós falamos assim, meu filho é de Deus. Aí ele fala assim, não, eu estou indo ali em tal lugar, não tinha ido, sim. Não. É você que tem que santificar o teu filho, é você que tem que cuidar do teu filho. E às vezes nós não entendemos isso, às vezes nós não temos essa gratidão, nós não entendemos como que nós devemos nos comportar diante de Deus, irmãos. Esse é o comportamento do cristão diante de Deus. A forma como nós caminhamos, a forma como nós vivemos, isso tudo representa gratidão. E eu nessa noite, eu quero falar para eu sou grato por tudo que Deus tem feito por mim, por tudo que Deus tem feito aqui nessa igreja, por tudo que Deus tem feito na minha casa, na minha vida. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato. A esposa sabe, acho que irmão, desse ano, nós viajamos em média 2 vezes no ano para a praia. Então nós vamos, não sei quantas vezes ir, mas todo mês nós estávamos lá passeando.
Eu não saio de preso do Rio. Eu vou me morando. Não fui igual, vou igual a não, por exemplo, uma vez com a esposa dela. Mas não fui na piscina. Eu na hora de Senhor. Ou seja, eu tive que abrir mão de algumas coisas para estar aqui, irmãos. E às vezes as pessoas não entendem assim, tem coisas que você vai ter que abrir mão. O reino do céu não é ganhar. O reino do céu às vezes é perder. Você tem que abrir mão, você tem que perder algumas coisas para você ganhar. A gente não ganha os dois lugares. Então nós temos que ter isso, essa mentalidade em cada um de nós. Que a forma como Deus trabalha em nós, a forma como Deus nos usa, a forma como Deus nos direciona, nós temos que ouvir, às vezes mesmo que você sabe que isso vai doer, mas tem que fazer. Aleluia! Tem que fazer. Porque às vezes tem coisa que vai doer. Tem coisa que a gente vai fazer e fala assim, mas Senhor, isso não vai estar na minha cabeça. O povo vai falar de mim, o povo vai ser levantado. Mas Deus, como é que você faz o novo? É a forma que Deus tem de nos preparar, ou seja, nos purificar, para que nós possamos realmente morar no céu de Deus. Então nós temos que ter em nós esse sentimento de gratidão, sentimento de que nós temos um Deus que cuida de nós e por isso nós somos gratos. Mas como que eu expresso essa minha gratidão a Ele? Obedecendo a palavra dele. Vivendo os princípios vivos que Deus tem colocado para nós, cuidando de tudo que Ele colocou nas nossas mãos. Às vezes Deus coloca coisas na nossa mão, a gente olha assim e fala, não, você não quer. Às vezes a gente não presta atenção, as coisas que Deus está colocando na nossa mão, não é aquilo que eu sonhei, não é aquilo que eu desejei, aí a gente se vê lá fora, mas é o que Deus está estando, é o que Deus colocou na nossa mão. Vocês conhecem um pouquinho isso, olha o dia que Deus colocou uma igreja na minha mão, e Deus vai dizer assim, ó, o negócio é pesado, dá trabalho, mas eu fui incentivado, eu fui conduzido, né? Tem uma expressão, mas eu fui conduzido a não, é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque a gente tem que entender que para ganhar o reino do céu, eu tenho que perder algumas coisas. De acordo com a igreja, colocar sobre os pés, eu quero que a igreja nesse momento traz na sua mente uma reflexão da seguinte forma. O que Deus tem feito para você? Eu creio que Deus tem feito alguma coisa na sua vida. Deus tem te dado força para fazer. Você fala assim, mas pastor, a vida só tem luta, você tem que ver, então Deus tem te dado força para você suportar. Você tem que entender. Porque a gente diz assim, não, mas eu estou tendo luta. Se você tem luta, mas está de pé, Deus está fortalecendo. Então traga isso na sua mente. O que Deus tem feito com você agora, para você agradecer a Ele. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele nos mantido de pé, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela esposa, filhos, pelos bens que Ele colocou na nossa mão, pela igreja, pelo ministério. Nós temos que ser gratos a Deus nesse sentido. Quando sua cabeça começa a falar com Deus nesse sentido, de agradecer, seja grato nesse momento, ter gratidão a Deus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a tua igreja está aqui agora diante de ti, papai. Está aqui na tua presença, Senhor. Pai, nós estamos aqui com o coração, Pai, coração quebrantado, um coração contrito, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha esposa, do meu filho, o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem cuidado, Pai, desses irmãos que eu quero ver. O Senhor tem cuidado das finanças dessa igreja, Pai. O Senhor tem cuidado do bem-estar de cada um de nós, Pai. E às vezes nós não agradecemos o Senhor como devemos. Nós não agradecemos o Senhor pelas nossas virtudes, pela nossa obediência. Eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a ser grato. Nos ensina, Pai, a caminhar para os teus caminhos. Nos ensina a ser grato um com os outros, Pai.
Ô Senhor, ensina-me a ser grato com minha esposa, a ser grato com meu filho, a ser grato com os irmãos da igreja, Pai. Porque eu tenho ciência que os irmãos de Deus têm cuidado de mim, têm orado por mim. Então que eu seja grato a eles, Pai. Que eu possa, Senhor, meu Deus, cada vez mais, Senhor, ter um coração convertido ao Senhor. Que eu possa cada vez mais, Senhor, ser humilde, Pai. Entender e compreender, Pai, que eu não consigo andar sozinho. Que eu preciso primeiramente do Senhor. Mas que eu preciso desses irmãos, Pai, que têm estado ao meu lado, que têm caminhado conosco, Pai. Oh Deus Santo, Deus amor, Deus de graça, vai fazendo mover em nossas vidas, em nosso coração, vai trazendo sobre nós, Pai, um despertamento, para que cada vez mais nós sejamos, Pai, gratos ao Senhor, Pai, grato a tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha vida, Pai. Pai, eu sou grato pelos bens que o Senhor tem dado, eu sou grato pelo trabalho que o Senhor me deu, eu sou grato pelo meu salário, Pai, eu sou grato pela minha família, eu sou grato por o Senhor permitir eu servir ao Senhor, eu andar nos teus caminhos, Pai. Eu sou grato por o Senhor me corrigir, Pai. Corrigir quando eu quero, quando as coisas que não te agradam, Pai. Eu sou grato por o Senhor abrir os meus olhos, por o Senhor trazer sobre mim um despertamento, Senhor, para servir o Senhor na eternidade. Pai, que a gratidão seja sempre no meu coração, que a gratidão seja sempre na minha mente, e que eu seja guiado e direcionado pelo Deus Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos orar mais na igreja, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Espírito Santo de Deus, essa igreja do Senhor, Deus querido. Senhor, nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito, Deus, assim como o Senhor disse que faria nesses 3 dias. Espírito Santo, nós recebemos essa graça. E nós queremos te agradecer pelas providências, pelos milagres, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Deus querido, amado, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mas ainda assim, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor direção sobre nossos passos. Esteja conosco, Deus, nos detalhes, Senhor. Nós queremos estar no centro da vontade do Senhor. Nós queremos cumprir o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, soberano. Ah, Deus majestoso e abençoado, Pai. Nós oramos nessa hora pelos nossos que estão em casa, para aquelas pessoas, meu Deus,
providência. Eu tomei posse da palavra. E eu vim na frente para testemunhar no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos leve para casa, debaixo da poderosa protetora do Senhor. Que o Senhor nos leve, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos guarde, Pai. Que o Senhor guarde, Senhor Jesus, nossos filhos, nossos esposos nessa semana. Que o Senhor coloque anjos na direção dos carros. Que o Senhor coloque anjos na direção das motos. Que o Senhor coloque anjos na direção das bicicletas. Que o Senhor coloque anjos guardando, a Deus, os nossos filhos e as nossas crianças. Pelo poder do teu santo nome. Porque tudo, Senhor, é conforme a tua vontade e o teu querer. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já te agradecemos, porque sabemos da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Exaltado e agradecido ao nome do Senhor. Nós te louvamos e rendemos graça a ti. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. É Deus destravando barreiras, é Deus abrindo portas, é Deus mudando história, é Deus movendo. Oh, Jesus querido, amado, esses 3 dias, irmãos, foi poder do Senhor sobre essa igreja. Foi poder do Senhor sobre essa igreja. O Senhor destinou para esses 3 dias. Ele faria uma obra grandiosa nesse lugar. E nós queremos o poder do Senhor. Eu recebo o Espírito Santo de Deus. Eu recebo em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, minha casa, minha família. Em nome de Jesus. Vamos para casa, igreja. Que o Senhor nos leve, Pai, debaixo da poderosa vontade do Senhor. E que o Senhor, Deus, guarde a nossa semana. E que nos posicione conforme querer a vontade do Senhor. Que o Senhor toma cada um aqui nessa noite pelas mãos, dirige os passos. E nos conduza, Pai, conforme a tua vontade. Abençoa nossa noite, nossa semana, Espírito Santo. Esteja conosco nos detalhes. Ah, Jesus querido, nós queremos dormir com o Senhor, acordar com o Senhor, caminhar com o Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos e detalhes, Pai. Nós necessitamos da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém? Igreja, chama o Senhor Jesus Cristo em tudo. Chama o Espírito Santo. Na hora que você acordar, você fala: Senhor, obrigado pelo dia. Fica comigo, toma café comigo, vai trabalhar comigo, toma banho comigo, Senhor. Dorme aqui comigo, Espírito Santo. Senta aqui comigo, Espírito Santo. Dirige esse carro comigo, dirige essa moto comigo. Fala com o Senhor. Chama a presença dele nos momentos, nos detalhes. Cuida do meu filho na escola. Cuida do meu neto. Senhor, cuida do meu alimento. Cuida de tudo que o Senhor me coloca diante de mim. Chama a presença do Senhor, porque você não consegue andar sozinho. Amém? Amém, Jesus. No amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor repousa sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos os que nos acreditam. Amém. O curso é encerrado em nome de Jesus.